Fala pessoal, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje com novidade, repetidor, trazer para vocês o repetidor de Dual Band de 850 e 700 MHz. Este daqui é um repetidor aí que está sendo utilizado para o 4G e o 3G, utilizado por muitas operadoras no Brasil, certo? Veio suprir uma demanda que a gente tinha aí, que vai ser explicada adiante no vídeo. Então eu acredito que vai ser uma boa opção para a gente adquirir. É um equipamento que tem alimentação 12 volts, aquele padrão normal que a gente conhece de plug, não é 5 volts, diferente da maioria. Os conectores N-fêmea, aí tem o display LCD, aquele display LCD que eu já ensinei a fazer a leitura dele. A diferença é que aqui tem dois canais. Esse daqui é o modelo que atende a banda 28 e a banda 5. Deixa eu focar aqui. Atende a banda 28 e a banda 5. E qual que é a grande vantagem dele? A gente tem um problema em instalar repetidor banda única. Qual que é? Quando você instala o repetidor 3G 850 MHz, até funciona a internet, mas funciona com uma certa limitação de velocidade, né? Já quando você instala um repetidor 4G, a maioria dos operadores ainda não instalou, não disponibiliza, na verdade, né, o VoLTE, ou seja, aquele sistema onde você faz chamada de voz pela própria rede 4G, porque a rede 4G inicialmente ela foi prevista para trafegar nela exclusivamente dados e não voz. Então, se não for disponibilizado o VoLTE e você estiver usando um repetidor de 700 MHz, o celular não faz nem recebe chamadas. Então, esse repetidor aqui resolve essa questão, tá? E o que acontece? Qual que é a grande vantagem que desse aqui que eu estou trazendo para vocês de 700 e 850 MHz? Por ser uma frequência próxima, os 700 do 850 MHz, você utilizando ali uma antena de 800 MHz, por exemplo a CF820, ela vai atender muito bem, porque ela vai ter um ganho muito bom para as duas frequências, tanto a de 850 quanto a de 700 MHz. O mesmo não seria, por exemplo, se você utilizar um repetidor dual band, vamos supor, para atender aí o 3G em 850 MHz e o 4G em 2600 MHz. Porque a diferença, o intervalo de frequência é muito grande. Então a antena ela tem que ser projetada, tem que ser cortada para uma frequência específica. Quanto maior a amplitude de frequências que a antena atua, menor é o ganho dela. Então, é o que eu sempre oriento. Você tem que comprar uma antena específica para a frequência que você quer. Ou, no máximo, com uma diferença de frequência ali muito próxima, que é a questão dos 700 e do 850 MHz. Você não tem nem 200 MHz de diferença entre elas. Então, uma antena ali que projetado para 850 MHz ou para 700 MHz vai atender bem esse repetidor aqui. Um repetidor de 23 dBm de potência e 70 dB de ganho. Então aí um repetidor com ganho bem bom, uma potência bem boa que vai te dar uma cobertura bastante razoável aí, com uma cobertura bem grande, tá? Coisa que vocês têm que ficar atentos, que eu reparei aqui nos testes que eu fiz. Se o sinal 4G for muito fraco, você vai ter um problema na hora do celular, que ele vai fazer aquela comutação, que ele vai passar do 4G para o 3G. Funciona da seguinte forma: o celular, quando não tem disponível o VoLTE, né, ele está conectado à rede 4G de dados. A operadora envia para ele a informação de que ele precisa se conectar à rede 3G para receber a chamada. Então, ele vai e faz a mudança do 4G para o 3G para fazer a chamada de voz. Quando é encerrada a chamada, ele volta para o 4G. Se o sinal 4G é um sinal mais difícil de você captar ele. Vamos supor que está entrando um sinal forte 4G e um sinal fraco 4G e um sinal forte 3G.
Então, o repetidor vai ficar conectado ali naquele 4G ruim que o repetidor está repetindo, e na hora que chegar a informação para ele, que é para ele comutar para o 3G, mesmo que o sinal 3G esteja forte, se o sinal 4G for muito fraco, ele não vai responder o celular. Então, se você for escolher para um repetidor desse daqui, ó, tenha certeza de que você consiga ir pelo menos 1 ou 2 barras de sinal 4G. Tá? O ideal é que no local onde que ele vai ser instalado, tenha pelo menos 1 barra de sinal, de sinal 4G, sem o uso da antena externa. Isso sem o uso da antena externa, tá bom? Para não ocorrer a possibilidade de ter esse erro aí, de o celular estar conectado na rede 4G, mas pelo sinal repetido por esse repetidor, mas tá ali aquele sinalzinho um pouquinho fraquinho e tal. Então o repetidor vai acabar, o celular vai acabar não tendo comunicação com a antena interna, ali não vai transmitir os dados da operadora e ele não comuta para rede 3G. Então você vai ter perda ali das ligações que você fosse receber e não vai conseguir fazer as ligações quando você originar elas. Então esse é o cuidado. Tenha cuidado com o sinal 4G. Observe que você tem que ter uma boa potência de sinal de entrada do sinal 4G para ele funcionar bem, tá bom? E uma questão aí que é interessante também, se tratando de um repetidor de 70 dB, né? Manter uma boa isolação entre a antena interna e a antena externa, não podem se comunicar. Já tem vídeo aqui explicando, a antena externa tem que ser apontada para a torre da operadora, de forma com que ela não fique apontada em direção aonde a antena interna está instalada, tá bom? Diferença de altura, você dá uma diferença de 2, 3 metros pelo menos para a antena interna, seja ela de teto ou palito. Também dar uma distância lateral, né? Ali uma distância horizontal bem grande, no mínimo aí uns 15 metros, para você não ter problema de realimentação de sinal. O LCD dele indica da mesma forma a questão da realimentação de sinal, tá? Esse LCD aqui, ele em condições normais, né, que não seja realimentação, ele vai te acender, vai começar a indicar barrinhas com sinal de entrada superior no 3G 850 MHz, superior a menos 80 dBm. E para o 4G, superior a menos 90 dBm. Caso o seu sinal de entrada seja pior que isso, vamos supor que você tem um sinal de 3G de menos 83 dBm e um sinal 4G de menos 96 dBm, 700 MHz. Se acender o LCD e ficar mostrando barrinhas, é que está ocorrendo realimentação de sinal, tá bom? Então qualquer sinal aí de entrada que você tiver pior que menos 80 dBm para o 3G 850 MHz e pior que menos 90 dBm para o 4G 700 MHz e acender aqui, é indicativo de realimentação de sinal. O certo, para caso seu sinal seja pior que esses níveis que eu te falei aí, ele fica piscando em branco, sem nada, tá? Não vai impedir o funcionamento do repetidor. É assim que funcionam esses LCDs aqui, tá certo? Então bora agora lá para uns vídeos que eu fiz demonstrando o funcionamento dele em si. Não esqueça de dar o gostei no vídeo, porque ajuda ele a chegar a mais pessoas e o canal também chegar a mais pessoas. Esse repetidor aqui, estou trabalhando com ele agora na loja também. Caso queira adquirir, dou suporte na instalação. O link está na descrição, ok? Pessoal, o detalhe importante que eu estava esquecendo, né? Ele tem uma vantagem, esse repetidor aqui, por ser 12 volts, igual o modelo que eu tenho também da Litratec para 850 MHz. A entrada dele é 12 volts. Então, você pode usar uma bateria de carro aí, aquelas baterias estacionárias para alimentar ele, tá? Sem nada para alterar a tensão para 5 volts. 12 volts direto aqui. Tem aqui, ó. Você tem aqui a entrada MS, que é Mobile Service, que é para antena interna, né? E a entrada BTS, que é para operadora. Dúvida que me perguntaram outro dia. Por exemplo, a bateria do carro é carregada a 13 volts. Se eu colocar ela aqui, uma entrada 13 volts aqui enquanto está carregando, vai estragar o repetidor?
Não estraga pelo seguinte, ele tem um regulador de tensão aqui dentro, bem na entradinha, que ele vai jogar 5 volts para cada circuito aqui, certo? São 2 circuitos independentes aqui para amplificar o sinal de 700 e 850 MHz. Ele regula essa tensão para 5 volts. Ele tem um range, né? O datasheet desse fugiu o nome, desse regulador de tensão, ele vai salvo engano, de 9 até 19 volts. Então ele regula qualquer coisa entre 9 e 19, ele joga para 5 volts aqui dentro. Então não tem problema usar uma tensão um pouquinho maior aqui, que é no caso quando a bateria está carregando, certo? Bom, inicialmente a gente vai medir o sinal que a antena externa está entregando ao repetidor, e para fazer isso eu estou utilizando aqui um modem 4G, que tem suporte à frequência 4G em 700 MHz, que é um Huawei E3332H variação 607. Tá aqui, tá dando uma barrinha só e um sinal RS-RP de menos 105 dBm. O ideal para instalação de repetidor, pessoal, é que tenha pelo menos 2 barrinhas no modem entregue pela antena externa, tá? Pode ficar muito fraca a cobertura se você tiver um sinal pior que esse. Aqui eu tenho um sinal de uma barrinha, tá aí dando menos 5, menos 6, e tá dando uma cobertura até razoável, mas o indicado é mesmo que você consiga 2 barras ali, um sinal RS-RP de pelo menos ali um menos 95, menos 96, menos 97 dBm, RS-RP, tá? Já para medir o sinal em 850 MHz do 3G, né? Estou aqui com o modem que é o Huawei E3131, conectado na antena externa, né? Através de cabo, e o sinal aqui de menos 89 dBm. Bom, então pessoal, minha antena externa está posicionada aqui, e para evitar a realimentação de sinal, né, a antena interna vai ser instalada, que é a antena ali de teto, está sendo instalada cá do outro lado, naquela posição ali. Posicionada aqui a antena interna de teto, tem a venda da minha loja também. Pessoal, o LCD dele funciona da mesma forma que os outros, conforme eu já tinha explicado, tá? Nesse caso aqui eu estou provocando realimentação de sinal. Estou colocando a antena interna apontada para onde que a antena externa está. Então perceba como que está aceso. O sinal de entrada está fraco, era para ter ficado piscando ali. E teria que ter ficado assim, ó. Mas mesmo assim está enchendo, ó. Quando eu aponto a antena interna lá para fora, deixa eu ver se vai fazer de novo, igual estava. Agora cessou, mas é para vocês verem, né? Se ficar aceso e a sua entrada de sinal não for muito forte, aqui ó, acendeu de novo. Conforme está aqui, é indicação de realimentação de sinal, tá bom? Então, se o seu sinal externo for fraco, a instalação está correta quando está piscando, igual aqui, ó. Vamos simular de novo. Apontei na direção contrária e agora deve começar a piscar. Guardar. Começou a piscar, igual esse da direita está. Deixa eu colocar na antena interna mais longe, mais distante. Agora está correto. Conectei na antena interna que está distante, aquela que está lá na frente. Se o sinal de entrada for fraco, igual esse que eu medi para vocês e que tem aqui em casa, o sinal 3G que não for melhor que menos 80 dBm e um sinal aí 4G que não for melhor a menos 90 dBm RS-RP, então tem que estar piscando conforme está aqui. Agora, se o seu sinal de entrada for superior, não tem problema ficar aceso. Aí está indicando realmente a quantidade de sinal que está entrando. Mas esse repetidor, esse visor aqui, ele mede mesmo sinal, começa a acender as barrinhas quando você tem entrada de sinal superior a menos 80 dBm para o 3G, para 850 MHz, e sinal superior a menos 90 dBm RS-RP no 4G, tá bom? Qualquer outro sinal que indicar e o seu sinal de entrada for inferior a isso, é indicando que a antena externa está comunicando com a antena interna. Então, se estiver piscando conforme aqui e o seu sinal externo não for muito forte, entregue pela antena externa ao repetidor, está correto, tá bom? Na entrada BTS é conectado o cabo da antena externa e na entrada MS é conectado o
cabo da antena interna, ou a antena interna em si, né? Aqui no indicador A2, indicador no LCD tem 2 indicadores, que é do canal 1 e canal 2. E nós vamos mostrar agora o funcionamento do repetidor na rede 4G e 3G. Tá aqui, por padrão, o celular conecta a rede 4G, né, quando ela está disponível. Vamos fazer aqui os testes a respeito dela. Abertura aí de vídeos no YouTube, né? Cinco anos atrás, eu estava no Abrindo aniversário com de um bastante amigo. rapidez. Normalmente a gente pensa que texto... Mais ou menos uns 2 anos atrás, A gente podia admitir que quando o universo parasse de se expandir... Teste de velocidade. E agora teste do funcionamento da rede de voz, né? Ver se ele vai modificar a rede do 4G para 3G. Fazendo ligação. Caiu para o 3G. E fez a chamada. Boa noite. Bem-vindo ao atendimento. Resolvendo o problema aí que a rede 4G não fazia ligações. Alterou para o 3G. E deve voltar agora para o 4G. Voltou para o 4G. Então aí, funcionamento excelente. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o gostei e se inscrevam no canal. Até mais, um abraço.